boa noite a todos. Vamos a mais um treino de uma prova da organizadora Nosso Rumo, tá? Este treino está sendo feito para o pessoal que vai prestar o concurso de Suzano para professor, porém ele serve para outras bancas, serve para outros concursos também, tá bom? Então aqui tem a parte de português, a parte de matemática, legislação, autores, tá? Nós vamos fazer só o que tiver conforme a bibliografia do concurso de Suzano. A organizadora é a Nosso Rumo. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer português. Começando com interpretação de texto. Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Vamos lá. Olimpíada de Língua Portuguesa premia estudantes de 12 estados. A 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa premiou no dia 9 de dezembro de 2019 estudantes e alunos de 12 estados do país. Minas Gerais e Ceará foram os estados com mais vencedores, 3 cada um, seguidos de São Paulo, Pernambuco e do Pará com 2. No total foram distribuídos 20 prêmios. O evento é realizado pelo MEC e pela Fundação Itaú Social. A Olimpíada, um concurso bienal de produção de textos e destinada a alunos matriculados em escolas públicas de todo o país. As categorias são poema para estudantes do 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias 6º e 7º ano, crônica 8º e 9º ano, documentário 1º e 2º do ensino médio e artigo de opinião 3º do ensino médio. Nesta edição, a competição escolheu como tema o lugar onde vivo, como forma de valorizar a interação entre os estudantes e seus territórios. Homenageada da noite, a escritora mineira Conceição Evaristo ressaltou o papel dos professores e das escolas no desenvolvimento da literatura. Conforme ela, né? Fiquei muito emocionada quando vi meninos e meninas tão jovens recebendo o prêmio, porque eu comecei a escrever muito cedo. Com certeza nós temos nas escolas, nas classes populares, grandes potências para as artes. A única coisa que falta é oportunidade. Cada jovem, cada criança, cada professor que participou da Olimpíada está fazendo alguma coisa muito importante para o nosso país, a partir dos nossos locais de vivência, disse a autora mineira Conceição Evaristo. Eu tenho sempre dito que o livro sozinho não significa nada. O livro, se ele fica em uma prateleira, é barata, é traça. Quem dá sentido ao texto é quem se apropria do texto, é quem lê esse texto, é quem se comove com esse texto. E os trabalhos na escola são fundamentais para essa leitura. Participaram da competição 42.086 escolas de 4.876 municípios brasileiros. Os alunos escreveram 171.035 trabalhos, orientados por 85.908 professores. Então aí é um texto que fala das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que foi feita nos estados brasileiros e 12 estados foram premiados, tá? Dentro do Brasil. Vamos às perguntas. Esse texto se refere à questão 1 e 2 para responder de interpretação de texto. Vamos lá? De acordo com o texto, lembrando, é uma prova da Nosso Rumo, dessa banca, porém, interpretação de texto português cai na maioria dos concursos públicos, interpretação. Então, esse mesmo treino vocês podem utilizar para vários municípios, para treinar para vários municípios, tá bom? Independente da organizadora. Vamos lá. Primeiro, de acordo com o texto, é correto afirmar que as Olimpíadas acontecem anualmente e abrangem produção de textos e conhecimentos em gramática. Errado. Por quê? No texto fala bienal, de 2 em 2 anos. E é produção de texto em vários gêneros textuais, tá? Não é a parte da gramática.
Então, a letra A já está descartada. B. A produção de textos nas Olimpíadas engloba textos dissertativos e jornalísticos. Não foi isso que foi falado, porque no segundo parágrafo fala das categorias: poemas, memórias literárias, crônica, documentário, artigo de opinião. Então, não é. B. C. A complexidade da produção de texto é crescente conforme a idade, sendo o poema o gênero mais complexo. No texto fala que existe o poema, porém não é o mais complexo, ok? D. O estado de São Paulo ficou entre os cinco mais bem colocados. Sim, porque aqui no texto fala, né? Olha lá. Seguidos de São Paulo, de Pernambuco e Pará, com 2 cada um, tá? Então, fala no primeiro parágrafo do texto, tem a resposta. A letra D é a correta. E, o Nordeste contou com diversos estados, sendo Pernambuco o que mais se destacou. Não foi, né? Não foi o que mais se destacou. Aqui fala, entre os 12 estados, o que ficou em os primeiros lugares foram Minas Gerais e Ceará. Depois veio São Paulo, Pernambuco e Pará, tá bom? Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado, conforme o texto. A ideia é ler uma vez o texto e compreender, para não ficar relendo o texto no dia da prova, para não gastar tempo, tá? Então, D de dado, questão 1. Questão 2. Assinale a alternativa cuja pontuação alterada no texto não causou prejuízo gramatical ou sentido. Então, está falando sobre pontuação, daí já não é interpretação de texto, tá? É pontuação. Então, qual delas, cuja pontuação alterada no texto não causa, né, nenhum prejuízo? Vamos lá. Eu vou ler todas primeiro. A 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa premiou no dia 9 de dezembro de 2019 estudantes e alunos de 12 estados do país. Tem uma vírgula não necessária, tá? Depois de língua portuguesa. Então, não está correto aí. Eu não vou falar todos, mas pelo menos um erro no dia da prova. Se vocês identificarem um erro, vocês já pulam para a próxima. Então, não existe essa vírgula depois de língua portuguesa, porque a frase ela é inteira, ó. A 6ª edição da língua portuguesa premiou. Não tem necessário dessa pausa aí. Letra A não é. Ok. Não causou prejuízo. Então, qual é a certa, né? B. Nesta edição, a competição escolheu como tema o lugar onde vivo. Nesta edição, essa vírgula tudo bem. A competição escolheu como tema, não tem essa outra vírgula depois de tema, tá? Não tem. Teria que ser direto ou até aceitável 2 pontos aí. Então, também tá errado. C. Aí, né, nessa daí, gente, é para verificar a vírgula, tá? Então, a letra A, a vírgula tá no lugar, não tem vírgula. A letra B, não tem vírgula depois de tema. C. A única coisa que falta é a oportunidade. Também tá errado, não tem essa vírgula, porque é uma frase completa, ó. A única coisa que falta é a oportunidade. Para que essa vírgula antes do é? A vírgula é uma pausa, então não existe na letra C essa pausa. D. Com certeza, nós temos nas escolas, nas classes populares, grandes potências para as artes. Esta sim está correta, as vírgulas no lugar certo. Existem essas pausas, ó. A expressão com certeza dá uma pausa. Nós temos nas escolas, nas classes populares, grandes potências para as artes. Essa tá certa, porque eu poderia falar assim, ó. Com certeza temos grandes potências para as artes, por exemplo. Mas está explicando, com certeza, nós temos onde? Nas escolas, onde? Nas classes populares, grandes potências para as artes. A D é a correta aí em relação às vírgulas. E a E, vamos ver por que está errado. Os alunos escreveram, não tem essa vírgula.
É uma frase direta, né? Os alunos escreveram 171.035 trabalhos. Não tem essa vírgula depois de escrever. Então, a alternativa correta, D de dado em relação às vírgulas, ok? Quem tem dificuldade na vírgula, é bom dar uma recapitulada na parte gramatical de pontuações. Lá no canal do YouTube tem, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá bom? Ou procurar em outro canal. 3. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Ou acento agudo, ou acento circunflexo, tá? Vamos ver, só uma alternativa que todas estão corretas. Vamos lá. A. Melancia, estigma, repúdio. B. Discrepância, empírico, balaustre. C. Elipse, coco, insigne. D. Rúbrica, urubu, fascínio. E. Ilustre, gratuito, estirpe. A alternativa certa é que tem o acento agudo e o acento circunflexo é a letra B de bola. Discrepância é o acento circunflexo, tá certo? Empírico, no pi, acento agudo. Balaustre, acento agudo. É a letra B de bola correta. D. De acordo com a norma da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal do verbo. O verbo deve concordar com o sujeito, com o substantivo aí. Vamos ver qual a alternativa correta. A. Mais de um aluno não compareceram à aula. Mais de um aluno não compareceu à aula, tá? Ó, mais de um aluno. Aluno está no singular, então compareceu à aula. Está errado aí. Não está concordando o sujeito, o substantivo com o verbo. O verbo está no plural, deveria estar no singular. B. Já fazem 30 minutos que estou aguardando. Não tem esse fazem, é faz. Já faz 30 minutos que estou aguardando. Letra B está descartada. C. A festa não podia começar, pois faltava as bebidas. O verbo está no singular, deveria estar no plural para combinar com as bebidas. A festa não podia começar, pois faltavam as bebidas. D. Grande parte dos jogadores aplaudiu a jogada. Aí é uma pegadinha, porque muita gente acha que o aplaudiu deveria combinar com jogadores e não com a jogada, tá? Mas está certo a letra D. Grande parte dos jogadores aplaudiu o quê? Aplaudiu a jogada. Ó, grande parte aplaudiu a jogada, ok? É uma pegadinha aí, mas é a correta. E a maioria desistiram da promoção após ver a fila. Não é desistiram, é desistiu. Não é no plural, no singular. A maioria desistiu da promoção após ver a fila, tá? Então tá errado também. Então D, a correta. 5. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à coerência de crase. Crase é algo bem difícil em concurso público, porque nós não usamos frequentemente. Então, muita gente tem essa dificuldade aí. Em geral, só para recapitular a crase, você vai utilizar a crase para expressões e palavras femininas quando necessário. Você vai usar a crase para horários, obrigatoriamente horários, não números, somente se for horários. Você vai usar a crase em algumas situações de pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, tá? Não usa a crase para palavras e expressões masculinas. Não usa a crase para os demais pronomes, né? Então, tem várias coisas aí que usa e que não usa. Vamos ver aqui. Aqui eles estão pedindo qual é a frase correta em relação à crase. Eu vou ler todas e falo para vocês o erro aí, onde está. A. Saiu às pressas para a reunião. B. Agradeço a todos pela presença. C.
peça a ela o cardápio principal. D, o valor pode ser pago a prazo. E, a partir de segunda-feira, os preços serão atualizados. Então, vamos lá. Começando com a letra E, esse a partir não tem crase. Apesar de ser uma palavra escrita separado aí, a partir é verbo. Não se usa crase antes de verbos, tá? A partir é uma expressão, né? Não se usa crase antes de verbos. D, na D, a prazo, não se usa crase antes de expressões, palavras masculinas e prazo é masculino. C, a ela, não se usa crase, pronomes pessoais, caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Ele ou ela. Não usa crase, porque a ela é pronome pessoal, não tem crase. Apesar de ela ser uma palavra feminina, mas é um pronome. B, não tem crase, a todos, porque todos, além de ser masculino, é um pronome, então não se usa crase. A única que usa crase aí é a letra A, na expressão às pressas. Saiu de que forma? Às pressas, tem crase, tá? Pressas é uma expressão feminina aí que tem a crase, tá? Que mais? E até poderia substituir aí. Por que não tem a crase na reunião? Porque se eu consigo substituir por uma, não tem crase. Por exemplo, saiu às pressas para a reunião. Saiu às pressas para uma reunião. Aí não teria crase. Agora, saiu às pressas, se não tivesse o para a reunião, aí teria, tá? Bom, enfim, aí é a letra A por conta do às pressas. Vamos lá. Leia a tirinha abaixo de Calvin Haroldo para responder a questão 6. Dá uma olhada neste desenho, não é uma obra de arte? Você acredita que a professora não gostou dele? Ela disse que não era sério. Caraca, se isto não é arte de verdade, nada mais é. Quem foi que disse que a Ermengarda entende de estética? Esta é uma bela obra de arte poderosa e profunda. É um estegossauro num foguete espacial, não é? Tá vendo? Você entendeu. Normalmente é uma tirinha sátira, né? Que eles colocam. Vamos lá. 6. A respeito dos verbos contidos na tirinha, assinale a alternativa correta. Então, vocês percebem que na tirinha tem vários verbos aí, né? Utilizados. O que eles estão pedindo? Qual que é o correto? A respeito dos verbos contidos na tirinha, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos ler primeiro todas. A. Há pelo menos um verbo no futuro do pretérito do indicativo. B. Não há verbos no presente. Não há verbos no pretérito perfeito do indicativo. C. Há pelo menos um verbo no presente do subjuntivo. D. Há pelo menos um verbo no imperativo afirmativo. E. Há pelo menos um verbo no presente do indicativo. Então, vejam aí na tirinha que tem vários verbos aí, né? Ó, dá uma olhada neste desenho. Não é uma obra de arte? O é verbo, olhada, né? É verbo, porém ele está no particípio aí, né? No particípio. No segundo quadrinho, acredita é verbo, gostou é verbo, disse é verbo, era é verbo. No terceiro quadradinho, é de novo, foi, disse, entende, é. E no quarto, é e é. E no último aí, do quarto quadradinho, vendo, entendeu, tá? De todos esses verbos, o que está correto é a letra D de dado.
Então, aí na questão 6, desculpa, gente, tem um cachorro aqui. Na questão 6, o que tem verbo aí é a letra D, ó. Pelo menos um verbo no imperativo afirmativo. Pelo menos um, né? O que é um imperativo afirmativo? É uma afirmação. Sim ou não, né? Sim ou não. Só um minuto. Bom, vamos continuar aí, gente, senão a gente perde muito tempo. Vamos lá. 6, D de dado, só tem um verbo no imperativo aí. Vamos lá. 7. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas, ou seja, a ortografia correta, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, tem vários erros aí, né? Deixa eu ver aqui, a única que está correta, sim, é a letra C, ó. Seção, porque nós temos 3 tipos de seção. Aí é um dos tipos. Seção de cessar, tá? De parar. Então, a letra C, seção, com C, 2 S, existe. Paisagismo se escreve, tem o som de Z, mas se escreve com S. E enxurrada, que se escreve com X e não com CH, tá? As outras todas têm erros aí, tá? Todas, se vocês forem olhar, tem erros gravíssimos. A única que não tem é a letra C, tá bom? Vamos lá. Se a gente tivesse mais tempo, eu poderia, né, explanar mais, mas não dá tempo, é só fazer a prova mesmo. 8. Assinale a alternativa cujas palavras são sinônimas. O que é o sinônimo? Palavras semelhantes que têm o mesmo significado. Antônimo é o contrário, sinônimo é a mesma coisa, ok? Então, qual que tem o mesmo significado? Vamos ver aí. A. Notório é o mesmo significado de tenue? B. Original e usual é o mesmo? C. Ordinário e soberbo é o mesmo significado? D. Modesto e petulante é o mesmo? E E. Excedente e supérfluo. A alternativa correta é a letra E. Excedente, de exceder, de ultrapassar. E supérfluo. Tanto excedente quanto supérfluo é algo exagerado, então são sinônimos, ok? Algo exagerado. 8E. 9. 9, tem outro quadrinho aí. Leia a tirinha abaixo para responder a questão 9. Vamos lá. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Aí, deixa eu ver o que está escrito aqui, que eu não estou conseguindo. Dançou. A gente não está vendo nada. A oração contida no primeiro quadrinho, para que possam ver minha vitória, exprime um sentido de... Qual é esse sentido para que possam ver minha vitória? A. Consecução. B. Tempo. Tá? Está exprimindo tempo. C. Uma finalidade. D. Uma condição. Ou E. Uma causa. A alternativa correta, C, finalidade. Vejam, desejo vida longa para que meus inimigos possam ver a minha vitória. Qual o objetivo da vida longa? Que possam ver a minha vitória. Para que possam ver minha vitória, o que eu desejo? Vida longa aos meus inimigos. Então, é o objetivo, é qual a finalidade? A letra C é a correta. Vamos lá. 10. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. Vamos ver aí a regência verbal. A. O aluno... Vou ler todas primeiro, né? A. O aluno não assistiu à aula, pois estava suspenso. B. Ao desobedecer às regras de conduta, foi advertido pela coordenadora. C.
A professora visava o aprendizado integral dos seus alunos. D. Atualizar o material implicava mudanças drásticas no método de ensino. E os alunos aspiravam grandes profissões após o colégio. A alternativa correta aí, da regência verbal, é a letra D de dado, tá? D de dado. Aí implicava mudanças drásticas aí. Atualizar o material implicava mudanças drásticas no método de ensino. D de dado é a correta. Ok. Vamos à matemática aí? Só um minuto. A parte de matemática, gente, eu prefiro não fazer com vocês, porque assim, eu não sou especialista na matemática, então pode ser que eu explique algo errado, eu prefiro não responder, né? Eu deixo para os especialistas que realmente dominam a matemática. Então, assim, na matemática vocês vão treinar essas questões, eu só vou passar para vocês qual a alternativa correta. Algumas eu até fiz aqui, mas não dá para explicar para vocês, né? Cada um tem uma forma. Eu vou passar então a matemática, qual a alternativa correta, e vocês treinam aí, ok? Na parte da matemática. Então, a questão 11, a alternativa correta vai dar 184, letra A. Tá? Então, vocês façam e confiram o resultado. Letra A. Na questão 12, se for investido... Deixa eu ler, né? Deixa eu ler. 11. Assinale a alternativa que apresenta o valor de Y no sistema abaixo. Tá? É a formulazinha que vocês têm que aplicar, tudo. Da alternativa correta, letra A, 184. 12. Se for investido um valor de 5.677 no regime de juros simples a 2% ao mês, após 6 meses o valor terá rendido, tá? A alternativa correta é letra E, terá rendido R$ 681,24. Eu sugiro que vocês dêem novamente uma revisada no vídeo que foi mandado da professora Tamires. Ela é ótima e tem um vídeo específico só de juros simples, tá? Os cálculos certinho, ela explica maravilhosamente bem. Então, 12 e 13. Também quem tem oportunidade de fazer aula com o professor Diogo também, enfim, tá? 13. Assinale a alternativa que apresenta a área do trapézio abaixo. Então, é uma questão sobre área. Também tem no vídeo lá, tá? A alternativa correta é B de bola. 200... Cadê B de bola? 200 centímetros quadrados, a resposta, tá bom? 14. Um objeto de decoração passou a custar R$ 202,40 após um desconto de 8% em cima do seu valor original. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o valor do objeto sem o desconto. Então, aí entra um pouquinho das contas normais e porcentagem, 8%. Também tem um vídeo específico para isso. A alternativa correta, R$ 220, letra E. Ok? 15. Assinale a alternativa que apresenta os valores de x e o vértice da parábola na equação. Então, tem a equação, tem um vídeo da equação primeiro grau e tem um vídeo da equação segundo grau, tá? 15, a alternativa correta, letra A, abertura para cima. Seria S igual 2, menos 5. Abertura para cima, tá? 16. Se em 28 dias, aí entra um pouco de raciocínio lógico também, algumas coisas assim, probabilidade, enfim, tá lá, tá tudo lá nos vídeos. Se em 28 dias um aluno lê um livro de 364 páginas, para que ele leia um livro de 585 páginas serão necessários. Tem uma formulazinha básica, né, que é feito nessa daí. A professora Tamires tem um vídeo lá que mostra, ok? 16, alternativa correta, letra B de bola, 45 dias, tá? 17. Se uma pessoa gasta por dia 3 horas e 48 minutos em uma atividade, ao final de 4 dias ela terá gastado, a alternativa correta, 912 minutos, letra D de dado. 18. Assinale a alternativa
que apresenta o volume do prisma abaixo. A alternativa correta, D de dado, 1.498,5 centímetros cúbicos, ok? 19. A respeito das medidas de comprimento, assinale a alternativa correta. Letra C, 1 decâmetro equivale a 100 decímetros. E 20. Assinale a alternativa que apresenta o 8º termo da progressão geométrica. Tem um vídeo da professora que eu enviei para vocês só de progressão geométrica. E ela ensina como chegar no resultado tranquilamente, tá? É o 8º termo. Então, tem 4, 12, 36, vocês têm que chegar até o 8º, ok? A alternativa correta aí é letra A, 8.748, ok? Bom, agora vamos à parte de legislação dessa prova e autores, tá bom? Só vamos fazer os autores que caem na prova de vocês. Se tiver algum autor que não cai, a gente pula, tudo bem? Vamos ver essa questão de legislação sobre o ECA. 21. Conforme a Lei 8.069/90, que dispõe sobre o ECA, assinale a alternativa correta a respeito da adoção. A. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Ou seja, a pessoa que vai adotar tem que ser 16 anos mais velho do que quem está sendo adotado. B. A adoção pode ser feita por procuração. C. Podem adotar os maiores de 21 anos, a depender do estado civil. D. Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Ou E. A adoção independe do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Não, nessas questões de adoção, né, apesar que não cai esse artigo para vocês, né, no de vocês, mas assim, no geral, para poder adotar uma pessoa, a lei diz que a pessoa que vai adotar precisa ser 16 anos mais velho da pessoa que está sendo adotada. Isso é verdade. É a letra A, é a correta, tá? Vamos ver aqui. 22. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a LDB, a respeito da educação infantil, assinale a alternativa correta. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 5 anos de idade. O que está errado aí, né? Aí fala que a educação infantil será oferecida em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos, tá? Então aí tá errado. B. O atendimento à criança deve ser de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para o jornada integral. Tem uma pegadinha. 4 horas turno parcial tá certo. Mas esse 8 tá errado, porque é 7 horas no mínimo para turno integral. Então, o 8 tá errado aqui. C. Deve ser feita avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com objetivo de promoção. Tá errado. Não é com o objetivo de promoção, é sem o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. É sem aqui, presta bem atenção, hein? Na conjunção, é sem. Porque, independente se a criança fez ou não um infantil, ela tem direito ao ensino fundamental no primeiro ano, tá? Então, sem o objetivo de promoção. D. A carga horária mínima anual, 460 horas, dividida 180 dias. Mentira, tá errado. É 200 dias no mínimo e 800 horas no mínimo. E a E. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Certinho, a mais cheirosa, a mais completa, a que realmente está na LDB, é a letra E, com certeza. 23. Conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica 201, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial. A educação especial está na bibliografia de vocês, na educação básica. As escolas da rede regular de ensino
devem prever e prover na organização das suas classes comuns. Então, aqui vai falar sobre educação especial, tá? Vamos lá. Vamos ver qual que tá certo e qual que tá errado. Professores das classes comuns e da educação especial capacitados, especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos. Correto. Precisamos tanto dos professores da sala quanto dos professores do AEE, que dão aula na educação especial, precisam ser capacitados, precisam estar especializados, né? Os da sala comum, capacitados. E os que vão dar aula diretamente no AEE, na educação especial, precisa ter especialidade naquilo. Então, a 1 está correta. Então, o que vocês vão fazer? Já eliminam aqui, ó. A fica, tem a 1, B sai, C fica, D fica e E fica, tá? Só a B tá eliminada. 2. Distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais em classes específicas. Já tá errado. Não existe essa distribuição em classes específicas. Os alunos são matriculados na rede regular de ensino numa classe comum, então não tem classes específicas, tá? A 2 já está errada. Então, o que tiver 2 está eliminado. Letra A tem 2, está eliminado. B tem 2, está eliminado. E a E está eliminada. Ou a alternativa correta é a C ou é a D, tá? Vamos lá. 3. Temporalidade flexível no ano letivo para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas. É verdade. Eles precisam ter um tempo de flexibilidade para atender, né? Porque cada caso é um caso. Se é uma deficiência grave ou se a pessoa tem mais do que uma deficiência, precisa ter flexibilidade ao tratar no processo educativo, né? Exige um tempo aí, tá certo? Então, a 1 está certo, a 2 está errada, a 3 está certa. 4. Serviços de apoio pedagógico especializado realizado nas classes comuns mediante atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. Também está certo. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. A alternativa correta, letra C. Com certeza, letra C. Continuando aí. Questão 24. Questão 24. Conforme a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Vamos ver aí. Vamos ler, né? A inclusão escolar tem início no ensino fundamental. Quando vocês vê alguma coisa errada, já elimina, nem precisa ler o resto, porque a educação, a inclusão não começa no ensino fundamental, começa a partir do infantil, tá? Então, a letra A já estaria descartada. Achou um erro, já elimina. B. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória nos sistemas de ensino e deve ser realizado no mesmo turno da classe comum na própria escola. Mentira, né? Porque o AEE é feito no contraturno escolar e não no horário de aula da classe comum. Então, já está eliminada também. C. O AEE disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos, né? Entra, né? Libras, Braille, enfim. Específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas, tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Essa é a mais correta, mas vamos terminar de ler as outras para ver erros, tá? D. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado, AEE, são complementares àquelas realizadas na sala de aula comum, até aí tá certo. Sendo substituídas a escolarização, errado. O AEE não substitui, ele é complementar, suplementar, não de substituir o horário normal de aula. Então tá errada D. E. O AEE
ao aluno surdo deve ser ofertado exclusivamente na língua de sinais. Devido à diferença linguística, na medida do possível, o aluno surdo deve estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola regular. Também está errado. Deve ser oferecido primeiramente a língua materna, que é Libras, depois introduzido a língua portuguesa, né? Isso nós sabemos. E ele não vai estar nos pares com outros alunos surdos nas turmas comuns, porque ele vai estar matriculado, pode ser que tenha ou não outros alunos na sua sala. A alternativa correta da 24 é a letra C, com certeza. 25. Conforme a LDB, no que concerne ao ensino fundamental, assinale a alternativa correta. A. É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Não é obrigatório. Lá na LDB fala de forma diversa. Pode ser em séries, em ciclos, em alternâncias, em várias situações. Sempre que a aprendizagem, né? Sempre que for o melhor para o aluno. Então, não é obrigatório ser somente em ciclos, ok? B. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Está correto, o mínimo é 4 horas, no mínimo. A B é a correta. C. O ensino fundamental poderá ser presencial ou à distância. Não, ele é presencial. Claro que nós tivemos algumas situações na pandemia que foi necessário, ok? Mas na lei, presencial. D. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 7. Não, inicia-se aos 6 anos. Está errado. E. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série não poderão adotar o ensino fundamental, o regime de progressão continuada. Mentira, né? Todos podem ter o regime de progressão continuada. Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola, sobre a jornada. 4 horas no mínimo, tá certo? B de bola. Agora vem os autores, tá? Agora vem a parte aí dos autores. Vamos ver? Questão 26 fala da Mizukami. Então, essa nós vamos fazer porque, por exemplo, a Mizukami... Gente, quem vai olhar quem vai estudar a parte de português e leis de outros concursos, essa parte já não serviria para todos. Essa parte a gente vai fazer para quem vai prestar Suzano, ok? Então, a Mizukami, por exemplo, cai na bibliografia de Suzano, tá? Então, vamos lá. 26. Conforme essa abordagem, segundo Mizukami, a ênfase é dada às situações de sala de aula onde os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. Comumente, pois, subordina-se a educação à instrução, considerando a aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo. Os conteúdos e as informações têm de ser adquiridos, os modelos imitados. Para esse tipo de abordagem, a existência de um modelo pedagógico é de suma importância para a criança e para a sua educação. Em sua ausência, a criança permanecerá num mundo que não foi ilustrado pelas obras dos mestres e que não ultrapassará a sua atitude primitiva. Acredita-se implicitamente nas virtudes formativas das disciplinas dos conteúdos. Acredita-se ainda que é falsa toda crença em uma continuidade simples entre a experiência imediata e o conhecimento, e é precisamente porque há esse salto a se efetuar que a intervenção do professor é necessária. A Mizukami, ela aborda, né, no livro dela, no pensamento dela, abordagens pedagógicas. Então, ela vai falar de várias teorias. Ela vai falar do tradicional, ela fala do comportamentalista, ela fala do cognitivista, ela fala do humanista, ela fala do sociocultural. E tanto é que ela fala os que os professores escolhem mais, tá? Ela fala lá, né? Então, ela aborda todos esses. Porém, sobre o que foi falado aqui em cima, essa citação que ela fez aqui, ela se refere a qual das abordagens? Porque no livro ela aborda todas, tá?
Então, essa abordagem que ela fala modelos imitados, que ela fala que os alunos são instruídos, que os alunos são ensinados, ou seja, não são eles que constroem o próprio conhecimento, né? Essa abordagem que ela está falando é uma abordagem em que só o professor tem a fala. É uma abordagem, letra B, tradicionalista, tradicional, tá? Então, assim, ela poderia ter colocado outras falas de outras abordagens, mas essa abordagem que só o professor fala, o professor ensina, né? Os alunos não participam, é uma abordagem tradicional, letra B de bola, ok? Vamos ver se a 27, vamos fazer a 27. Não fala especificamente o autor, mas o contexto também é para vocês. No que concerne às capacidades linguísticas da alfabetização, a compreensão e valorização da cultura escrita, capacidades, conhecimentos e atitudes, diz respeito, entre outros, a... Vamos ler todos. A. Dominar as relações entre fonemas e grafemas, ou seja, sobre a alfabetização. Dominar as relações entre fonemas e grafemas. B. Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. C. Conhecer o alfabeto. D. Dominar convenções gráficas. A palavra dominar, né? E. Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. A letra E é a correta. Por quê? Em outras palavras, está falando sobre que alfabetizar também tem que entrar o letramento. Então, é a letra E, né? Circulação da escrita na sociedade. É a função social da leitura e da escrita também, tá? Então, 27 é a letra E. 28. Leia o trecho abaixo a respeito das etapas do desenvolvimento da criança, conforme Henri Vallon. E em seguida assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A crise de personalidade ocorre por volta de... São os maiorzinhos, hein? E é marcada por um novo movimento de alternância, por um ensinamento da criança para um novo esforço de libertação. Esforço voluntarista, idade negativista do não, do eu, do meu. Qual é essa fase da crise da personalidade? A, 1 ano, B, 2 anos, C, 3 anos, D, 4 anos ou E, 5 anos. Essa crise da personalidade começa a acontecer a partir dos 3 anos, letra C, 3 anos, que é o eu, o meu, né? A criança está naquela fase. É a letra C, 3 anos. Questão 29. A respeito das fábulas. Vamos lá. Tem vários autores aí que falam sobre literatura infantil. No concurso de Suzano, quem fala sobre literatura infantil é a Fanny Amabrovic, tá? É ela que fala sobre literatura, mas vamos ver a respeito da fábula aí, o que diz, tá? A respeito das fábulas e dos contos de fadas na sala de aula. Assinale a alternativa correta. A. É característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de forma breve e categórica, simplificando todas as situações. Isso permite à criança apreender o problema em sua forma mais essencial, pois uma trauma mais complexa confundiria o assunto para ela. Certo. B. Os contos de fadas começam a exercer seu impacto benéfico nas crianças por volta dos 3 anos. Não é por volta dos 3, né? Em geral. C. A criança possui a mesma relação com os contos de fadas que os adultos. Mentira. A criança vê de um jeito, os adultos vê de outro. Também está descartada. D. As fábulas devem ser contadas apenas até determinada idade. Mentira. Esse apenas, não. E. A fábula resume uma ação e sua reação seguida ao discurso que levará o leitor a refletir. Por isso, sempre é necessário que existam diversos personagens. Não obrigatoriamente precisa ter diversos personagens, ok? Então, a alternativa correta aí da 29 é a letra A, ok? Letra A.
Sempre que vocês encontrarem um erro, não precisa terminar a leitura para não perder tempo na prova. Questão 30. Observe a escrita abaixo. O, E, A. A professora ditou para que a criança escreva boneca. Então, o bo, ela colocou só o ne, o e e o k, o a, tá? Ela usou as vogais e tem valor, tá? Para escrever a palavra boneca, a criança utilizou 3 vogais. Diante do observado, pode-se concluir que a criança está no nível. Qual nível que ela estaria aí, gente? Se ela usou com valor. Letra C, silábico. Ela é silábica com valor sonoro, porque ela utilizou cada letra certinha, com o som, só não colocou as consoantes, mas ela é silábico com valor sonoro. Letra C. 31. É um plano pedagógico e institucional que visa ao saber e define como trabalhar o processo de ensino e aprendizado dos estudantes sistematicamente. É uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. A definição acima se refere a que esse plano pedagógico institucional, esse processo de ensino-aprendizagem, essa construção social do conhecimento se refere a quê? A. Alternativa pedagógica. B. Proposta pedagógica. C. Plano de ensino. D. Currículo escolar. Ou E. PPP. Projeto político pedagógico. Sobre o que está falando aí? Letra D de dado. Currículo. Plano pedagógico institucional. Ele define como trabalhar o processo de ensino-aprendizado. Ele é uma construção social do conhecimento, sistematização dos meios para que esta construção se efetive. É o currículo que nós estamos falando, D de dado. 32. Estamos finalizando. Aguenta aí. No que concerne os conteúdos referentes à educação infantil, assinale a alternativa correta. A. Os conteúdos procedimentais referem-se à construção ativa das capacidades para operar com símbolos, ideias, imagens, representações que permitem atribuir sentido à realidade. Esses são os procedimentais, lembrando, procedimentais é a ação, é a prática. Conceituais é o conceito. Atitudinais, as atitudes, né? Valores, enfim. A. B. Os conteúdos atitudinais referem-se ao saber fazer. Tá vendo como tá tudo misturado? O saber fazer é procedimentais. Tá errado. A. Os conteúdos procedimentais, o conceito não bate. Letra B. Conteúdos atitudinais, o conceito não bate, porque saber fazer é procedimental, não atitudinal. C. Os conteúdos procedimentais tratam dos valores. Não. O que trata dos valores são atitudinais. D. Para que as crianças possam aprender conteúdos atitudinais, valores, né? É necessário que o professor e todos os profissionais que integram a instituição possam refletir sobre os valores que são transmitidos cotidianamente e sobre os valores que se quer desenvolver. Isso significa um posicionamento claro sobre o que e como se aprende nas instituições de educação infantil. Esta é a correta. Atitude significa valores. Mas vamos ver aí. As instituições educativas têm uma função básica de socialização e, por esse motivo, tem sido sempre um contexto gerador de atitudes. Isso significa dizer que os valores impregnam toda a prática educativa e são aprendidos pelas crianças, pois são considerados conteúdos a serem trabalhados explicitamente. Não, né? Não está se referindo. Então, a letra D é a correta. Está falando de conteúdos atitudinais e está explicando o que são os valores. Então, a D é a correta. 33. A respeito da avaliação do processo de alfabetização, assinale a alternativa correta. A formalização de uma avaliação na alfabetização pode gerar tensão entre os pequenos, devendo ser aplicada com cautela.
B. A avaliação da alfabetização deve ser anual, ou seja, deve ser aplicada uma única prova, pelo amor, né? C. A alfabetização é um processo gradual e deve ser avaliada continuamente. Olha que florida, cheirosa. D. A avaliação pode ter caráter de premiação. Errado. E. A avaliação é de responsabilidade exclusiva do professor. Errado. A alternativa correta é a letra C. A alfabetização é um processo gradual e deve ser avaliada continuamente. Sondagem, avaliação diagnóstica, né? A C é a correta. 34. Cada uma das fases do desenvolvimento humano, conforme Piaget, é caracterizada por formas distintas de organização mental, que possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-se com a realidade que o rodeia. Neste período, de acordo com Piaget, os bebês desenvolvem a capacidade de reconhecer a existência de um mundo externo a eles, tendo autonomia para explorá-lo e construir sua percepção de mundo. Passam a agir não mais apenas por reflexo, mas direcionam seus comportamentos, tendo objetivos a alcançar. Trata-se do período. Vamos relembrar? O Piaget fala dos estágios de desenvolvimento, né? Ele fala do pré-operatório, sensório-motor, operatório concreto, operatório formal, todos eles, né? Mas, no que se refere à fala, né? Tendo a autonomia de explorar ou construir uma percepção de mundo. Qual é a fase desses bebês que o Piaget fala? Já tá dando a dica, bebês, tá? Vocês têm que pegar sempre uma palavra-chave para não errar. Então, essa fase aí, ó, neste período, de acordo com Piaget, os bebês desenvolvem a capacidade de reconhecer a existência do mundo externo. Que fase é essa? É a fase sensório-motor, tá? É a primeira fase aí, bebês. E a primeira fase é sensório-motor, letra C, ok? E por último, a questão 35, a respeito da alfabetização e letramento. Correlacione as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos relembrar? Alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, o que ele vai usar isso na vida dele, no mundo, né? Então, vamos fazer a relação aqui. Deixa eu ver aqui. Alfabetização, vamos lá. Aquisição de uma tecnologia, o sistema alfabético e ortográfico, deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua, habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos, isso é letramento, desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita e letramento. Então, assim, aí vai ficar alfabetização 1.1 nos dois primeiros e letramento 2.2 nos dois últimos, tá? Então, a alternativa correta, D de dado. 1.1.2.2, ok? Alfabetização, letramento, letra D de dado, ok? Então, essa daí, rapidamente, porque são muitos vídeos para serem gravados aí, eu tô sem voz também, tem aula à noite, treino dos autores à noite, para quem vai prestar o de Suzano, tá? Então, aí é mais uma prova aí, mais um treino para vocês assistirem, ok? Um beijo, até mais.